Quando a gente fala em escravidão no Brasil, quase todo mundo pensa a mesma coisa. Trabalho forçado, chicote, senzala e sol escaldante. E sim, tudo isso existiu. Mas deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Se a escravidão fosse só trabalho forçado, por que ela continua explicando o Brasil até hoje? Porque a escravidão aqui não foi só um tipo de trabalho, ela foi um sistema inteiro, um jeito de organizar a economia, organizar a sociedade, as leis e até a forma como as pessoas aprendiam a olhar umas às outras. Reduzir a escravidão à mão de obra gratuita é confortável, mas é uma explicação curta demais para um problema grande demais. Hoje, a gente vai viajar por essa ideia e entender por que a escravidão no Brasil foi muito mais do que trabalho forçado e por que os efeitos dela não ficaram presos no passado. Eu sou Augusto Silva, professor de História, e este é o Viagens na História. Agora, pausa rápida de 15 segundos, prometo. Porque se você chegou até aqui, tem um dado que eu preciso te contar. A maior parte de quem assiste ao Viagem na História não é inscrito do canal. O que é curioso, porque esse vídeo aqui cai direto no Enem, em vestibular, em debate atual, em sala de aula, em tudo. Então, se você gosta de história explicada sem enrolação, com contexto, com crítica e sem passar pano para passado nenhum, se inscreve agora, é de graça, não dói e ajuda o canal a continuar existindo. E prometo que eu não vou te pedir isso de 5 em 5 minutos, só nos momentos estrategicamente históricos. Fechado? Para entender por que a escravidão no Brasil foi muito mais do que trabalho forçado, a gente precisa dar um passo atrás, bem atrás. A escravidão brasileira não nasce aqui sozinha, isolada, como se fosse um desvio moral tropical. Ela faz parte de um sistema atlântico que ligava a Europa, a África e as Américas. Portugal entra nesse sistema com tudo. O tráfico de pessoas escravizadas vira um negócio, vira política de Estado, vira motor da economia colonial. E aqui é importante entender uma coisa. Não era só alguém explorando o trabalho de outra pessoa. A escravidão organizava quem mandava, quem obedecia, quem tinha direitos e quem simplesmente não era nem considerado sujeito. O historiador Luiz Felipe de Alencastro mostra que o Brasil colonial não pode ser entendido sem o tráfico atlântico. A economia, a política e até a ocupação do território girava em torno disso. Já Eric Williams lembra que a escravidão não foi um atraso do capitalismo. Ela foi parte da engrenagem que ajudou a construir o mundo moderno. Ou seja, a escravidão não era só trabalho pesado no campo, era um sistema econômico, um modelo social e uma estrutura de poder. E quando esse sistema chega ao Brasil, ele se adapta, ele se espalha pelo campo, pelas minas e também pelas cidades. Então, antes da gente falar de chicote, senzala, exploração direta, guarda isso aqui. A escravidão no Brasil nasce como uma engrenagem completa. E isso explica por que ela marcou tão fundo a nossa história. Então vamos começar pelo ponto que ninguém discute. Sim, a escravidão no Brasil foi, antes de tudo, trabalho forçado. Milhões de pessoas foram arrancadas da África, atravessaram o Atlântico em condições desumanas e foram obrigadas a trabalhar sem salário, sem direitos, sob violência constante. No campo, o trabalho era pesado, repetitivo e exaustivo. Cana, café, algodão, o tempo do escravizado não era dele, era do senhor. Na mineração, a lógica era a mesma. Trabalho intenso, controle rígido, punição constante. E nas cidades, a escravidão também estava em todo lugar, carregando, construindo, vendendo, limpando, circulando. Ou seja, não existe romantização possível. A escravidão brasileira se sustentou na violência física, psicológica e cotidiana. Mas agora vem o ponto central desse vídeo. Se a escravidão fosse só isso, só trabalho forçado, só exploração econômica, ela poderia ser explicada apenas como uma relação entre patrão e trabalhador. Ela não foi isso. Porque o que se construiu aqui foi algo maior. E é isso que a gente vai entender agora. Quando a gente entende que a escravidão foi mais do que trabalho forçado, a pergunta muda. Não é mais sobre como se explorava o trabalho, é como a sociedade inteira foi organizada a partir disso. No Brasil, a escravidão não definia apenas quem trabalhava. Ela definia quem mandava, quem obedecia, quem tinha direitos e quem não era visto nem como pessoa completa. A historiadora Lilia Schwartz mostra como a escravidão ajudou a construir hierarquias raciais e sociais que foram naturalizadas ao longo do tempo. Não era só economia, era mentalidade. A ideia de superioridade, de privilégio, de quem nasce para mandar, de quem nasce para obedecer, tudo isso foi sendo aprendido, repetido e normalizado. O historiador Manolo Florentino explica que a escravidão estruturou relações sociais inteiras,
Ela organizava a família, poder local, justiça, igreja, polícia. Ser escravizado não significava só trabalhar de graça. Significava não ter controle sobre o próprio corpo, sobre o próprio nome, sobre a própria história. E é isso que foi criando algo mais profundo. Um racismo histórico, que não nasce do nada, mas de séculos de escravidão transformada em norma. Por isso que quando a gente reduz a escravidão à mão de obra, a gente apaga tudo isso. A escravidão no Brasil foi um sistema que ensinou quem valia mais e quem podia ser descartado. E quando você entende isso, começa a ficar claro por que o fim legal da escravidão não significou o fim das desigualdades. Mas ainda falta um passo para entender a profundidade disso. Quando a gente fala que a escravidão foi um sistema social, isso significa uma coisa muito mais específica. Ela não controlava só o trabalho, ela controlava a vida. O corpo do escravizado não era dele, o tempo não era dele, muitas vezes nem a família era dele. Casamentos podiam ser desfeitos por venda, filhos podiam ser separados dos pais. Laços familiares existiam, claro, mas sempre sob ameaça. A mobilidade também era controlada. Circular pela cidade, sair do engenho, mudar de lugar, tudo precisava de autorização. Até a cultura era vigiada. Religião, festas, música, encontros. Nada disso era proibido à toa. Era controle social. O historiador João José Reis mostra como o medo das elites não era só do trabalho parar. Era do convívio, da organização, da troca de ideias. Por isso que a escravidão não funcionava só com chicote. Ela funcionava com leis, com polícia, com igreja, com costumes. Era um sistema que ensinava todos os dias quem podia mandar e quem devia obedecer. E quando a gente entende isso, fica claro que a escravidão não termina quando termina o expediente. Ela termina quando termina o sistema. E isso não aconteceu antes de 1888. É por isso que esse tema não é só sobre passado. Agora, deixa eu fazer uma pausa estratégica aqui. Porque se esse vídeo está fazendo sentido para você até agora, tem 3 botões que merecem sua atenção. Primeiro, curtir. Porque quando você curte, o algoritmo entende que esse conteúdo importa e a história precisa circular. Segundo, o se inscrever. Porque assim como a escravidão não foi um detalhe pequeno da nossa história, esse canal também não é para ser visto só uma vez esquecido. Agora, se aí do lado aparecer o botão de hypar, ele ajuda o canal a continuar existindo de verdade, sem patrocínio esquisito, sem gritaria, sem conteúdo vazio. E se aparecer o botão do valeu demais, fica o convite. É uma forma direta de você apoiar o trabalho e manter esse tipo de vídeo no ar. Só se puder, claro. Aqui ninguém é obrigado a nada. A história não combina com imposição. Fez tudo isso? Então, bora continuar, porque agora a gente vai falar de quem nunca foi só vítima dessa história. Porque tem uma ideia que a história séria precisa derrubar de vez. A de que os escravizados aceitaram tudo em silêncio. Não aceitaram. Resistiram o tempo todo. E a resistência aparece de várias formas. Nos quilombos, como Palmares, que não eram esconderijos improvisados, mas sociedades organizadas com trabalho, defesa e política própria. Mas também aparece nas fugas individuais, nas negociações do dia a dia, nas pequenas quebras de regra que mantinham viva a dignidade. O historiador Flávio Gomes mostra que fugir não era só escapar, era um gesto político. E resistir não era só correr para o mato. Tinha resistência na cultura, na música, na religião, na língua, nos costumes. O João José Reis lembra que manter práticas culturais era uma forma de dizer: eu existo, eu penso, eu sou mais do que essas condições. Até o trabalho, às vezes, virava espaço de resistência. Ritmo reduzido, erro proposital, negociação por dias livres, compra de alforria. Ou seja, a escravidão tentou controlar tudo, mas nunca conseguiu controlar completamente as pessoas. E isso importa muito, porque mostra que os escravizados não foram só vítimas da história, foram sujeitos históricos agindo dentro das possibilidades que eles tinham. E entender isso muda completamente a forma como a gente enxerga o passado. Mas agora vem a parte mais incômoda dessa história. Quando a escravidão acaba oficialmente no Brasil em 1888, muita gente imagina um ponto final nessa história. Mas o que aconteceu, na verdade, foi outra coisa. A Lei Áurea libertou judicialmente, mas não incluiu socialmente. Não teve reforma agrária, não teve política de integração, não teve acesso garantido à educação, ao trabalho digno, à moradia. As elites continuaram as mesmas, e as estruturas de poder também. E quem tinha sido escravizado foi jogado à própria sorte. A historiadora Lilia Schwartz chama a atenção para isso. O Brasil aboliu a escravidão, mas não aboliu a mentalidade escravista.
E é aí que a pergunta do começo do vídeo volta com força. Se a escravidão fosse só trabalho forçado, por que as suas marcas ainda aparecem no acesso à renda, à educação, à justiça? Porque o sistema acabou no papel, mas continuou funcionando de outras formas. E isso não é opinião, é processo histórico. Agora a gente pode fechar essa viagem. Então, depois de tudo isso, dá para responder a pergunta do começo. A escravidão no Brasil foi trabalho forçado? Foi, e foi brutal. Mas ela foi muito mais do que isso. Ela foi um sistema que organizou a economia, a política, a sociedade e até a forma como as pessoas aprenderam a se enxergar. Foi um regime que ensinou desigualdade como se fosse algo natural, que transformou violência em costume, que normalizou privilégios. E quando esse sistema acabou judicialmente, ele não foi desmontado. Por isso, entender a escravidão não é ficar preso ao passado, é entender por que o Brasil é como é. A história não serve para culpar ninguém individualmente, ela serve para explicar processos. E processos só mudam quando são compreendidos. Se a escravidão fosse só trabalho forçado, ela estaria resolvida há mais de um século. Mas enquanto as estruturas que ela criou continuarem operando, essa história ainda importa. E muito. Então, se esse vídeo ajudou a entender que a escravidão no Brasil foi muito mais do que trabalho forçado, já valeu a viagem. História não é sobre decorar datas, é sobre entender como o passado organiza o presente. Se você ainda não se inscreveu no Viagem na História, esse é o momento. Se inscreve, ajuda o canal a continuar produzindo vídeos como esse, com profundidade, com responsabilidade e sem simplificação preguiçosa. Se puder, deixa o like, ativa o sininho e se aí para você aparece o botão de valeu demais ou hypar, fica o convite. É uma forma direta de apoiar o canal e manter esse projeto vivo. Obrigado por viajar comigo por esse tema que ainda dói, mas que precisa ser entendido. Valeu, viajantes. Até a próxima Viagens pela História.